Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é terça-feira, dia 9 de setembro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Olha, eu não sei sobre a sua vida especificamente. Eu não sei sobre o seu passado, sobre o seu presente. Eu não sei como foi a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, ou como está sendo agora uma dessas fases. Eu não sei o que você passou de desafios, de adversidades. Eu não sei a sua história. Mas, independente de eu não saber, eu posso te afirmar algo com convicção, mediante a palavra do Senhor. Você tem um propósito. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? O homem julga pela aparência, como diz a Bíblia, né? E assim, talvez você já viveu tantos desafios na sua vida, tantas adversidades, que se alguém fosse ler a sua história, por exemplo, se a sua história fosse um livro, e alguém pegasse esse livro para ler, talvez a primeira coisa que passasse na cabeça da pessoa seria o seguinte: olha, esse aí ou essa aí não tem mais jeito, não vai ser nada na vida, porque, poxa, a infância dela foi assim, foi assado, então acabou ali, né? Pau que nasce torto não se endireita, como diz o ditado. Então muitas pessoas emitem esse tipo de julgamento, né? É igual às vezes um atleta que, poxa, um atleta ali passou por um momento de dificuldade na carreira. E aí alguém pode falar, esse aí não vai ganhar mais nada, esse aí acabou a carreira dele e tal. E aí o cara vai lá e se supera, e vence um título, né? Contra todos os paradigmas. Então é mais ou menos assim que funciona no quesito da espiritualidade. Muitas pessoas não dão nada pra gente. Ou se soubessem da nossa história, falariam, poxa, isso aí, né, não vai dar em nada aí muito grande não e tal. Porém, meu irmão e minha irmã, o segredo não está em nós, não é mesmo? O segredo está no Deus que nós servimos. Por isso que aquele ditado, pau que nasce torto não se endireita, não tem base bíblica para falar isso. Não tem sustentação bíblica, porque Deus pode mudar os rumos de qualquer um, independente do passado. Sobre essa questão do propósito, olha só que interessante. A Bíblia conta que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé
a mando do próprio Deus, a fim de ungir o próximo rei da nação de Israel. E aí Samuel chegou lá e, viu todos os filhos de Jessé ali na sala, viu um por um, só que Samuel chegou à conclusão que não era nenhum daqueles filhos de Jessé que seria o próximo rei de Israel. E olha só, parênteses aqui. Os filhos de Jessé que estavam ali eram homens com boa aparência, belos, fortes. Se fosse julgar o livro pela capa, na hora já falaria, opa, qualquer um desses aqui pode ser rei de Israel. Só que é aquele negócio, né? Deus não vê a aparência, não vê o exterior. Deus vê o coração. E aí, olha só o que aconteceu conforme está registrado em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Então Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Porque aqui, né, só para explicar, Samuel viu que, por mais que os homens que ali estavam eram de boa aparência, etc e tal, não era nenhum daqueles que Deus queria ungir reis de Israel. E aí o profeta perguntou para Jessé, só tem esses? Porque assim, não é possível, né? O rei tem que estar aqui. E aí, continuando, Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Em outras palavras, ô Samuel, olha só, eu tenho mais um filho, mas assim, ele não é ninguém importante não. Ele é pastor, tá lá no rebanho, cuidando das ovelhas lá. Eu acho que não é quem você está procurando não. Sabe? É igual você vai comprar um produto, qualquer produto. Você vai comprar um carro, por exemplo. Aí o vendedor te mostra ali todos os carrões de luxo e tal. Aí você vai lá e pergunta pro vendedor, mas são só esses carros que você tem? Aí o vendedor vira e te fala, olha, tem outro carro aí, né? Mas sim, é um carro bem inferior aos que eu te mostrei até agora, mas tá lá. Foi mais ou menos isso que Jessé falou para Samuel. Tem um filho meu, outro aí, caçula, mas tá lá no rebanho, ele é pastor e tal. Até em relação à aparência, né? A aparência de Davi não era como a dos demais. Davi era um franzino perto dos demais, que eram ali, até do exército. Mas, como eu estou dizendo, meu irmão e minha irmã, a forma que Deus age, a forma que a mente de Deus funciona, é diferente da do ser humano. Se fosse um homem ali à frente da situação, porque, sim, era o profeta Samuel que estava, mas quem estava direcionando o profeta era Deus. Se fosse ali um homem direcionando ele mesmo, a partir da sua própria cabeça, ele ia falar, não é possível que Davi, né, que era o filho ao qual Jessé estava se referindo, vai ser o próximo rei. Não, está errado. Eu vou aqui ungir quem é mais belo, quem é mais forte e tal, não esse caçula aí que está lá no rebanho, lá no pasto cuidando de rebanho. Então o homem age assim. É por isso que eu quero te falar nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Como eu disse, eu não sei a sua história, mas eu não preciso saber para afirmar que você tem um propósito. Por mais que muitos possam achar o contrário, por mais que talvez até você mesmo possa pensar o contrário, que você é uma pessoa assim, não, a minha história, poxa, minha história é uma história que eu não tenho perspectiva, né? Né? Eu não vou dar em nada, porque eu não sou nada, né? Não, você tem um propósito.
Você tem um propósito, ainda que ninguém veja isso, ainda que talvez nem você veja, eu te convido hoje a olhar com os olhos da fé. Davi foi rejeitado pela própria família, ele foi esquecido lá no pasto, mas era com Davi que Deus tinha algo, era Davi que Deus queria ungir rei de Israel, era aquele que estava rejeitado, era aquele que estava humilhado, era aquele que estava esquecido, era aquele que não tinha aparência. Era esse que Deus queria usar. Então Deus pega os improváveis, meu irmão e minha irmã. Entenda que você tem um propósito, independente de como foi a sua vida. Deus pode usar você para abençoar outras pessoas. Deus tem uma história que Ele escreveu para você. E aí, você aceita vivê-la? Amém? Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.